Indo para os donos da bola, parabéns ao Cruzeiro, parabéns ao Ronaldo Fenômeno, né? Que consegue mostrar em menos de 6 meses, acho, como é que se administra um clube de futebol, né? Como é que tem o entendimento de, mesmo sendo o Ronaldo Fenômeno, ficar quietinho, não aparecer mais que os jogadores, não aparecer mais que a comissão técnica, né? Ter o entendimento que o Cruzeiro é muito maior do que ele, saber o que o Cruzeiro representou para ele na vida dele. Então eu acho que o maior responsável, além dos jogadores, é o Ronaldo Fenômeno, um dos maiores atacantes do mundo e com certeza deveria ser o presidente da CBF. Eu acho que pessoas como o Ronaldo, estar só no Cruzeiro porque é um lado profissional, um lado empresarial, mas o Ronaldo tem que ser o presidente da CBF. O Ronaldo tem esse perfil, tem essa parada, ele entende disso. Onde esse cara coloca a mão, tudo dá certo. E tenho certeza absoluta também que esse time do Cruzeiro não é o time que tem que disputar a Série A. Vai ter que renovar esse time. E parabéns a todos os cruzeirenses e ao Dirceu Lopes, o maior ídolo da história do Cruzeiro. Olá a todos, aqui é o Alex e eu queria dizer que nós temos um pé frio entre nós aqui, viu, cara? Um pé frio aí. E comigo hoje tá ele que é de BH, mas mora lá em Brasília, Túlio. O pé frio. Olá, China Azul, e começo ouvindo calúnias. E comigo também tá ele, cara. Ele, o abominável pé de neve, o abominável homem de neves, Valdir. Que isso, rapaz, respeita a farda. Respeita a autoridade, cara. Aqui é tranquilo, contra essas calúnias aí não tem nem... Vou ignorar. Ok. Muito bem, estamos de volta aí. Vamos comentar aí algumas notícias que passaram nos últimos dias. A gente tá 2 jogos sem gravar, então nós vamos falar dos 2 jogos que aconteceram aí. E também do próximo jogo que nós vamos ter aí nessa reta final de campeonato. Notícias! Renovação do Machado é a grande notícia do momento, hein, galera? Tem alguém chorando lá em Brasília de emoção nesse momento aí. Com essa notícia que aconteceu aí essa semana, cara. O Machado que quase quebraram a perna dele no jogo. Tá renovado. Muito bom, né? Excelente, o cara tá mandando bem. Eu queria saber quando é que é o Natal mesmo, que eu acho que esse aí já é o presente do Papai Gordão, né, pra torcida. Cara, vocês viram o anúncio da renovação do Machado? Não, como é que foi? Você viu, não? Eu vi. Cara, Túlio, você sabe qual que é a referência do vídeo? É aquele filme, O Iluminado. Eu achei muito top, cara, muito bacana. Sério? Sério que teve isso? Teve. É porque você não acompanha, né, o Cruzeiro, né, Alex? Então Olha aqui. pra você ser sempre surpreendido com notícias do Cruzeiro. Eu já vi que hoje você é acusação de todo lado aqui, cara. Como é que foi? Foi um comercial? Uma coisa assim que rolou? Você já viu o filme? Não, esse filme aí eu acho que é terror, né, cara? Não é comigo não, cara. Exatamente, o filme é terror. Tem uma determinada parte do filme que o personagem tá no corredor, ele tenta entrar numa sala com um machado na mão e abre a porta machadada, entendeu? E a referência. Não, mas é muito bom. Aí ele consegue derrubar um pedaço da porta e ele enfia a cara dele, tipo, um pedacinho da cara dele pra dentro da porta pra ver quem tava lá dentro. E aí no anúncio do Cruzeiro, eles colaram, do jeito bem tosco, né, a cara do Machado na porta. Que isso, cara? Esse departamento de marketing tá brilhando muito. Caramba, cara. Muito bom isso aí. Muito bom isso aí. Bota no Twitter lá depois pra quem quiser ver. Legal. Mais alguma coisa sobre o craque do Cruzeiro ter renovado? Então, Nós vamos falar só da peça, não, né? Não, tipo assim. Vamos lá. O Machado renovou com o Cruzeiro aí. O Túlio tem informações de contrato, Túlio? Tempo de contrato, salário?
luvas. A emoção me impediu de ler qualquer notícia sobre. Pode falar. O nosso contato aí com o Cruzeiro é você, porque a única informação que eu tenho aí é tempo de contrato, meu amigo, é tempo de contrato. Porque não é divulgado valores, ninguém sabe do valor salarial dos jogadores, né? Sim, sim. E você tem o tempo de contrato? O Machado renovou até final de 2025. Ah, ótima notícia, junto com o Cabral, então, né? Olha aí, rapaz, agora o Túlio não dorme. Nosso Ministério da Defesa tá pronto até 2025, então, sensacional. Com Cabral e Machado já com esse período de contrato aí com o Cruzeiro, sensacional. Renovações concretizadas aí. Paulo Pesolano tem renovação até o final de 2023. Cabral, Lucas Oliveira, Neto Moura e Machadão. Bom, ainda encaminhando aí também, né? Eles estão tentando o Rafa Silva. Rafa Silva, é isso mesmo. O Rafa Silva, o Cruzeiro fez proposta aí de renovação, mas o Rafa Silva é um cara internacional, né? Ele tem mercado, principalmente no mercado asiático, né? Então, a permanência dele aí não tá certa ainda. Mas o Cruzeiro podia aproveitar a oportunidade então e colocar nesses últimos jogos o Vagninho com a camisa do Rafa Silva. Olha assim. Já tentamos isso com o Pablo Círios. Aí, tá vendo? E aí, a gente, quem sabe, o Vagninho vai pra Ásia e o Rafa Silva fica no Cruzeiro. O Cruzeiro tentou também, foi o ano passado, trocar um jogador que ia tomar cartão amarelo numa falta lá. Rapaz, lembra dessa vergonha, não? Que isso, cara? Lembra dessa vergonha, não, cara? O Cruzeiro fez de tudo que tinha pra fazer, né? Pra passar vergonha, pra dar vexame. Acho que a gente gastou nossa cota, pelo menos por essa vida, né? Pelo menos eu espero nunca mais ver uma cena parecida com o que a gente viu. Cara, aquela cena foi tosca demais. O jogador no chão fingindo que tá machucado, pra confundir. Um jogador levanta e outro jogador deita no lugar. Onde é que foi isso aí, cara? O jogo... Cara, foi no jogo do ano passado, na Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, o Cruzeiro já está na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Como campeão da Série B, a equipe já entra na terceira fase. Isso faz lembrar aqui que o Cruzeiro esse ano entrou em negociação com a CBF para pleiteando, né, receber a premiação do Campeonato Brasileiro da Série B. Os valores não foram divulgados, mas já foi definido que vai ter essa premiação no final desse ano. Todos imaginam que seja uma premiação próxima ao valor que o Cruzeiro ganharia passando de fase na Copa do Brasil, primeira e segunda fase. Deu uns 2,5 milhões, então, mais ou menos. Esse valor não vai ser divulgado, né? O Botafogo foi campeão ano passado, até hoje ninguém sabe qual foi o valor que eles ganharam e teve premiação. Eu estou baseando mesmo nas premiações da Copa do Brasil, da primeira e segunda fase. Acho que é 1 milhão na primeira e 1,5 milhão na segunda. Mas eu não entendi. Essa negociação é para compensar as duas primeiras fases da Copa do Brasil? Que o Cruzeiro não vai jogar? O que acontece? O campeão da Série B, ele já entra na terceira fase da Copa do Brasil, beleza? Ele tem aí um ganho esportivo, já entra na terceira fase. Porém, com isso, ele deixa de arrecadar a premiação de quem passa da primeira fase e quem passa na segunda fase. Então, na visão do Cruzeiro, o time que entra na terceira fase, ele perde o dinheiro que ele iria ganhar passando na primeira e segunda fase. Então, a negociação, o Cruzeiro pediu para poder ter acesso a premiação correspondente a quem passa da primeira e segunda fase da Copa do Brasil, porque já vai entrar na terceira. Entendi. Então tem a premiação natural aí de vencer a Série B e aí teria um plus, um a mais, compensando as duas primeiras fases da Copa do Brasil que o time não vai jogar. Não. Quase isso. Mas então explica direito. Vamos lá. Era tudo. Alex. Entendi, foi nada. O prêmio para quem ganha a Série B é jogar a Série A no outro ano. Não tem R$1. Porque você vai ganhar uma cota de TV maior, você já vai ter patrocínio maior, então você não vai ganhar nada. Mas como o campeão da Série B vai jogar só na terceira fase da Copa do Brasil, enquanto o segundo, terceiro e quarto vão jogar desde a primeira fase, o Cruzeiro tá usando esse argumento com a CBF para tentar pegar o dinheiro da premiação da primeira e segunda fase como um prêmio pela campanha da Série B. É como se fosse uma indenização, no caso do Cruzeiro não ter acesso às duas primeiras fases
e, consequentemente, ao dinheiro, né? Que poderia receber caso passasse dessas 2 primeiras fases. Entendi, ficou claro, muito bem. Tomara que dê certo, né, cara? Porque realmente não disputar as 2 primeiras fases é deixar concorrer a essa grana aí, que faz uma diferença danada, porque paga bem, né? Paga. Bom, próximo. O Cruzeiro fez uma campanha aí sensacional, que foi a Caravana Celeste. A cidade que tivesse maior engajamento, com maior número de sócios, seria premiada com a visita do patrão. E a cidade que ganhou, para surpresa de todos, não foi Ribeirão das Neves, né, cara? Infelizmente. Lafayette, né? Lafayette. Isso era uma votação online, né? O pessoal tinha que ir lá e ir votando. E aí, quem tivesse mais votos, pura e simplesmente, ia ganhar a visita do Gordão. Essa visita do Gordão vai ser uma outra caravana que vai rolar lá em Lafayette de novo, e aí, agora com ele, é isso que vai acontecer? Exatamente isso. E também foi anunciado hoje pelo Cruzeiro que também a cidade de Machado vai também receber a caravana do Cruzeiro, porque lá é uma sede de uma das patrocinadoras do Cruzeiro, então o Cruzeiro vai até lá também com a caravana dele. A visita será no dia, deixa eu ver se tem a data já confirmada. Eu não sei a data de data, mas vai pra lá. É lá no sul de Minas. Legal. Ah, tem aqui, dia 14 do 10. Vai ter a caravana do Cruzeiro lá. Legal. Vai ter o Museu Cabuloso, a presença de um ídolo celeste ainda não anunciado. Raposão, Raposinha. Telão pro jogo do Cruzeiro. É o ídolo. Assim, Machado, né? Só pode ser um. Ia ser bem legal, né, cara? Um Machado com um Machado na mão. Olha aí, cara. Mas o Machado tem que estar no jogo, né, cara? Ou não? Ele tá suspenso, ele foi expulso. Não, ele vai cumprir agora nesse próximo jogo. No outro ele já vai estar liberado. Se bobear é ele mesmo, hein? Olha aí. Eu levaria não, o ele. Pesolano não vai deixar. O Pesolano quer todo mundo. Vai deixar ele treinando, né, de castigo. Enquanto a galera joga. O Pesolano, depois da última coletiva, meu amigo, até eu tô com medo de aparecer andando lá na porta da toca e me xingar. Mas o Valdir, a gente tava vendo um jogo outro dia aí, cara. A gente tava analisando as feições do Pesolano, cara. E a gente chegou à conclusão que ele, até rindo, ele é estranho. Parece um psicopata. Ele nunca tá de boa, né, cara? Parece aqueles caras aí, ele vai dar coletiva assim, parece aquele cara que tá com raiva. Dependendo da pergunta, ele vai partir pra cima do cara. Cara, e só pra completar a notícia, né? O evento em Lafayette vai ser no dia 26 de outubro, no Parque de Exposições Tancredo Neves, com confirmada a presença do patrão. Legal. Essa caravana aí, cara, é bom demais isso aí, Cruzeiro. Isso aí pra torcida do interior, uma sacada genial, pra uma temporada genial. E se fosse maior público que ganhasse, acho que o Montes Claros ganharia, né? Mas é por votação, então o pessoal do Lafayette aí foi lá e sentou o dedo no site e ganhou isso aí. Na verdade também, Alex, foi a cidade que tem a maior aquisição de sócio-torcedor. Olha aí. Lafayette ganhou. Lafayette, pela proximidade com Belo Horizonte, né? Levou vantagem nessa. Cara, vou fazer uma visitinha lá dia 26, viu? Vou combinar com o pessoal de lá. Me fala desse rolê aí, cara. De repente nós vamos junto lá, hein? Viagem curtinha pelo 040 ali, 1 hora e pouquinho. Cidade que pertence à Grande Carandaí. Então Olha aí. Tranquilinha essa viagem. A altura de Castão Briga. Eu menti? Não menti, não tem culpa. Eu trabalho com fatos. Rapaz, o pessoal de Lafayette aí adorou ouvir esse comentário. Um beijo pra Lafayette. Grande Carandaí, ok. Próximo. Semana que vem teremos um julgamento de uma pessoa ligada ao Cruzeiro, um ícone. Quem é essa pessoa que vai ser julgada semana que vem? Quem será, né, cara? Será julgado? Quem é que é bravo e quase arranca o couro de todo mundo? Você sabe, Túlio? Você tem alguma pista? A minha dúvida é a seguinte: será que o Pesolano já tem uma cadeira preferencial lá no STJD? Cara, já tá virando parte da entidade, né, cara? Eu acho que ele frequenta mais o STJD que os próprios funcionários do STJD. Ele toda semana tá lá, ué. Agora, o jurídico tem trabalhado bem, né? Então tá livrando a pele dele. Senão eu acho que ele nem assistiu os jogos na beira do gramado.
Eu acho que isso é uma estratégia do Pesolano para deixar o jurídico sempre também afiado. Porque assim como ele Ele exige... treina os caras e o jurídico. Exatamente. Lembrando que esse julgamento vai ser pelo jogo contra o CSA, em que o Pesolano pegou o juiz pelo colarinho. Que o Túlio falou impedido. que foi merecido, né, Túlio? Bastante. Foi o mínimo que poderia acontecer ali. Ok. E a previsão de pena são de 2 jogos. Não, mas ele já não foi julgado por isso, não? Ah, não, é... O Cruzeiro entrou com recurso, né? Recurso, tá certo. Mas vai ter alguma outra discussão por aí chegando também. Porque ele foi citado nesse último jogo aí contra o Ituano por ter invadido o campo no final do jogo? Claro que foi. O juiz carregou a súmula com o nome do Pesolano e do Machado. É porque esse juiz foi aquele mesmo juiz do jogo contra o Criciúma, né? Que deixou os caras fazer cera e expulsaram o Rafa Silva, porque o Rafa Silva ficou nervoso com a cera. Em vez de expulsar quem estava fazendo a cera, expulsou quem se revoltou com a cera. E foi o mesmo juiz. Exatamente, Amarildo, o mesmo juiz. E nesse jogo, o Pesolano entrou em campo, do estádio não deu pra perceber, né? No estádio eu tava puto, igual o Pesolano. Quando eu cheguei em casa que eu percebi que o lance não tinha a mínima condição de ser pênalti, o juiz fez bem em acabar o jogo, porque não tinha que analisar no VAR. Mas na visão do Pesolano, ele finalizou o jogo antes de uma possível avaliação do VAR, se teve lance no... Mas assim, o juiz também ele contribuiu ali pra animosidade, né? Porque o cara quase quebra a perna do Machado no lance lá que eu fui ver depois no replay. Cara, porra, ele foi sorte. E aí você vê o Machado sair irritadíssimo lá na hora da expulsão aí. E aí a partir dali, né, pô, você já fica com isso, porque foi lesado durante o jogo. Só pra quem não viu o jogo, o que o Alex tá tentando falar é o seguinte: no primeiro tempo, o Felipe Machado tomou uma entrada muito dura do jogador do Ituano, que quem estava vendo pela TV viu que o juiz, o comentarista de arbitragem e o Ricardinho, que era o comentarista do jogo, falaram que era para lance para vermelho. O juiz foi no VAR, foi chamado pelo VAR para avaliar a expulsão e foi só dado cartão amarelo para o jogador. No segundo tempo... Primeira vez que eu vejo o juiz ir ao VAR e dar cartão amarelo, porque quando o VAR chama, é porque é lance passivo de cartão vermelho. Exatamente, e não foi feito isso. E no segundo tempo, o Felipe Machado deu uma entrada, um carrinho com menor intensidade que o lance que ele sofreu no primeiro tempo, e o juiz foi lá e deu um amarelo para ele. Aí nessa hora o Felipe Machado ficou revoltado, saiu xingando o juiz, que deu vermelho para ele. Não, é impressionante uma coisa, né? O jogador leva vermelho por reclamação. Depois que leva vermelho, o cara fica puto, xinga o microfone, parte pra cima do juiz. Aí depois, o juiz coloca na súmula que o jogador reclamou, ficou puto, chutou o microfone, partiu pra cima do juiz e só depois ele dá amarelo, daí dá o vermelho. Entendeu? Quer dizer, ele usa a consequência do que ele fez como motivo para dar o cartão. Aí você vê a má intenção, né? Porque isso aí não pode falar nem em questão de competência. Isso é um cara que tá mal intencionado na hora de fazer a súmula. E se não fosse o Brock ali para dar um mata-leão no Machado, o Machado ia ter conseguido chegar no juiz, viu? O Brock que saiu com ele carregando pelo pescoço o Machado. E só o cara do tamanho do Brock para conseguir tirar o Machado lá de dentro, viu? O bichinho tava forte, ó. Na raiva, meu amigo. Você fica ceguinho, não vê mais nada. Vamos ver qual vai dar esse julgamento do Machado e esperamos que não dê muita coisa. Mas pro Pesolano, então, ele vai ser julgado agora. Do que ele vai ser julgado? Julgado por ter pego o colarinho do juiz no jogo contra o CSA. Então ele vai ser julgado agora por esse lance do CSA e provavelmente no futuro aí vai entrar esse do jogo passado. O Papá trabalhando duro. Próximo. Rômulo diz não a Ronaldo e se despede de companheiro. O Rômulo, que tava aí de imprensa, animador de torcida, esse negócio todo, teve um cancelamento, uma renovação pro resto dessa temporada, que acho que o contrato dele era pro ano que vem ainda, e aí deu uma encurtada. E agora o Ronaldo queria que ele fosse trabalhar no staff, né, lá no Cruzeiro, e aí agora ele vê essa notícia que ele não vai trabalhar no Cruzeiro e já vai despedir da turma. O que você acha disso aí, Túlio?
O Rômulo teve a importância dele no momento de crise do Cruzeiro, né? A gente tem que agradecer ele ao empenho que sempre demonstrou, sempre foi bastante profissional, né? Na volta dele da Europa, mas com o sistema de jogo do Pesolano ele foi perdendo espaço, né? Porque exige muito do físico dos jogadores e o Rômulo já não tem mais essa intensidade. Então é só agradecer e que ele tenha sorte aí no prosseguimento da carreira dele. A gente brinca tudo aqui, animador de torcida, não sei o que, mas realmente o Pesolano, o que ele exige dos caras pra correr até o final é uma coisa de louco, cara. Assim, você vê que o rendimento das outras equipes vai caindo. Eu tava conversando há pouco com o Valdir sobre o Londrina, né? Que tava ali ameaçando o Vasco e aí deu uma caída que ele não conseguiu manter. E o Pesolano não, ele exige realmente que os caras estejam com essa disposição e determinação em todo o jogo, de correr todos os minutos e brigar até o fim. E tem que ser um cara que tá com o físico em dia. Normalmente os jogadores mais novos, mais jovens, que tem esse condicionamento todo. Ontem, durante a transmissão, vocês não viram o jogo, né? Porque vocês estavam lá secando o Cruzeiro. O Ned Carmona, que é um dos comentaristas, estava impressionado como o Cruzeiro pressionava. Como o Cruzeiro corria atrás da bola, estava 1-1 no jogo. E o Cruzeiro fazendo pressão no campo do adversário, dando carrinho e virando bola e pressionando de novo, com perdido. O Ned Carmona ficou impressionado com essa pressão que o Cruzeiro impõe aos adversários. E isso em qualquer campo, né? Pode estar jogando em casa, fora de casa, o Cruzeiro joga do mesmo jeito. Que era uma das coisas que foram apresentadas pelo pessoal da SAF lá atrás, né? O Valdir lembra bem dessa apresentação aí do Cruzeiro, do pessoal da SAF quando chegou. Apresentação profissional, isso era como vamos jogar, como queremos jogar, qual é o nosso objetivo, e é o que o time tem feito. Posse de bola a todo momento, pressão no adversário, linha alta. Isso foi definido antes do início da temporada. E agora campeão, né? Não precisando mais ter essa intensidade toda, nada. Tá correndo do mesmo jeito, pressionando o adversário do mesmo jeito. Excelente. É isso aí, o Rômulo, bastante profissional. O cara fez o que pôde aí pelo time. Só mesmo o desempenho que caiu naturalmente. Então, fica aí os nossos agradecimentos aí da torcida e que ele tenha realmente sucesso aí com o decorrer do resto da carreira dele. E tá aberta aí também uma vaga para Raposão, né? Tá aberta uma vaga para Raposão? Como assim, cara? O Rômulo tava trabalhando de Raposão, não? Olha aí, cara. Na verdade, o Rômulo recebeu um convite do Ronaldo para fazer parte do staff, né? Será que o convite era para ele ser um Raposão 2? Que ele recusou o convite porque ele ainda acha que ele pode jogar futebol mais um tempo. Tá bom, excelente. Não no Cruzeiro, tem a sorte. Não, no Cruzeiro do psicopata papá Pesolano. Cara que não corre 40 km por jogo tá fora. Tá fora. Já era, bicho. Vai matar os caras. Próxima. Bom, temos aí, né, galera, já há bastante tempo, desde que o Ronaldo chegou aqui em meados desse ano para conversar com o governador, a gente tem aí um rumor que está crescendo a cada dia de que o Mineirão pode ser do Cruzeiro realmente. O Cruzeiro pode gerir o Mineirão. Então eu queria comentar um pouco com você sobre isso aí, porque hoje mesmo eu estava escutando um noticiário em que eles não falaram abertamente, porque na verdade o tema é um pouco assim, confidencial, né? Tem uma multa a ser paga, tem uma empresa que administra o Mineirão atualmente. Mas o fato é que já tem costuras aí entre o governo do estado, o Mineirão. O Cruzeiro já está procurando empresas para poder conseguir os valores necessários para pagamento dessa multa. E provavelmente, em pouco tempo aí, o Mineirão realmente pode ser administrado pelo Cruzeiro. Essas conversas têm acontecido, faz todo sentido, né? O Mineirão, ele é um grande estádio de futebol brasileiro e um dos maiores e mais emblemáticos, né? E
de você deixar o Mineirão de lado, de escanteio, para receber só show, cara, é uma tragédia, né? Digamos assim, porque ele, aqui em Minas Gerais, e em Belo Horizonte, é um símbolo grandioso. Então, assim, se o Mineirão não for do Cruzeiro, ele não vai ser de ninguém, né? Porque o Cruzeiro vai procurar outro jeito, que é caro jogar no Mineirão, com essa diretoria nova, com o tanto que eles levam a sério essa questão de custo, gasto, de colocar as contas em dia, de trabalhar no azul, né? Não faz sentido. Então é um contrato muito ruim aí, não só pro Cruzeiro, mas pro Estado também. E aí o Cruzeiro vai, naturalmente, procurar uma outra alternativa que seja mais viável financeiramente. E aí isso pode vir a ser um estádio com patrocinadores envolvidos para poder fazer um negócio muito mais viável, e aí o Mineirão ficaria sem ninguém, né? E aí seria realmente uma grande tragédia isso aí. Então faz todo sentido, essas conversas estão acontecendo e eu acho que isso vai virar realidade, porque é o que tem que acontecer, né, Túlio? Isso aí, imagina, cara, o Mineirão parar de sediar jogos de futebol, isso não dá nem pra pensar esse tipo de coisa. O Mineirão corre risco de virar um Pacaembu em Belo Horizonte, né? O Pacaembu, por anos, foi o principal estádio de São Paulo. Nós com os times da capital de lá tendo seus próprios estádios, né? O Corinthians teve a partir de 2014, o Palmeiras com a reforma também parou de mandar os jogos lá. O Santos joga pouco em São Paulo. O Pacaembu ficou praticamente abandonado e foi privatizado e está sendo mutilado lá para a empresa que ganhou a licitação. E o Mineirão, ou os outros times da capital já tem estado de Cruzeiro também fazendo possível acordo com o Betim, o Mineirão também ia ficar sem a sua atividade fim, né? Porque quem é que ia jogar no Mineirão? Quantos jogos eu tenho lá por ano? Então ia ficar um elefante branco na cidade. E o governador de Minas, no dia 4 de outubro, ele deu uma entrevista para a Rádio Tatiaia e ele falou desse jeito assim: o Ronaldo não fica conversando, ele trabalha. Então, ele meio que admitiu que desde aquela primeira reunião que ele teve com o Ronaldo, alguns meses atrás, já existia essa conversa do Cruzeiro assumir o Mineirão. Então, quando o Ronaldo falou, não, eu só vim aqui fazer uma visita de cortesia, não, já era com o objetivo tinha uma intenção aí, né? Exatamente. E desde aquele dia lá, que parece que o Zema deu o aval dele, para que o Cruzeiro conseguisse juntar o dinheiro necessário, né, para pagar a multa para a Minas Arena, ficaria com ele. O Ronaldo vem trabalhando nessa possibilidade. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Legal, tomara que dê certo. É muito legal a ideia de ter um estádio próprio também, né? Mas o Mineirão, ele realmente é um ícone para nós, para os cruzeirenses aí, porque o Cruzeiro tem muita história no Mineirão também, e o Cruzeiro tem sido o maior mandante aí dos últimos tempos no Mineirão. Então ele virou assim meio que a cara do Cruzeiro também. E aí eu tava até especulando com o Valdir o que poderia acontecer, né, se isso virasse verdade. Imagina, eu falei com o Valdir, cara, eu colocaria os setores, em vez de ser as cores lá que hoje são usadas, laranja, amarelo, vermelho, botava o nome de um ídolo, cara. Setor Fenômeno, setor Seu Lopes, Machado. E aí o rival vai ter que comprar o setor de Seu Lopes pra ele ir lá ver o jogo, sacou? Né, Valdir? Podia colocar o nome dos bares, né? Qual bar? Vou marcar no Bar Sorinho. Que legal. Doido demais, cara. Bar Toscano. Isso é legal mesmo. O nome dos bares com o nome de jogador. Fazer plotagem das grandes conquistas nas paredes do estádio. Nas paredes. Isso é muito bacana. As cadeiras, né? Logo, trocar aquelas cadeiras cinza lá por cadeiras de outras cores. Sim, tem alguma sugestão de cor pra cadeira? Olha, cor pra cadeira eu não tenho sugestão não, mas um bar Maurinho seria muito legal de ter, viu? Colocar assim, um bar com o nome dos caras que foram importantes, mas que não são tão conhecidos, talvez? Rapaz, Quem que seria? Quais seriam esses bares aí? O Maurinho é um lateral movido a álcool, cara.
Lateral direito 2003, né? Exatamente. Quem vivia em Belo Horizonte em 2003 tem pelo menos uma história do Maurinho. Não tem como não ter. Olha aí. Tem mais. Se olhar aí, tem muito jogador nessa categoria aí, cara. Ah, tem. Mas é porque eu lembrei de imediato dele, cara. Era impressionante. Ele se destacava na turma. O Maicon, que era reserva dele, também, né? Dizem que quem levou o Adriano Imperador pro mau caminho foi o Maicon. Só que os dois jogaram juntos lá em Milão, né? Só que o problema é o seguinte: o Maicon ia pra bebedeira com o Adriano e no outro dia, 8 horas da manhã, tava voando no treino lá na Inter. O Adriano tinha uma ressaca, ficava lá morto, não conseguia nem treinar no outro dia. O famoso galinha que acompanha pato. Exatamente. E aí fala que o Maurinho, que também era bom de bola, cara. Deve ter aprendido, o Maurinho não, né? O Maicon era bom de bola. Deve ter aprendido com o Maurinho quando era reserva dele aí no Cruzeiro. Muito bem. Barra Maurinho. Seria uma boa. Eu tomaria muitos golos lá no Barra do Maurinho antes do jogo. Já tem nome de bar, né, cara? Olha só. Já tem nome de bar, né? Muito bem. Muito bem, então tinha um tempinho aí que a gente não gravava, né? E aí 2 jogos aconteceram, um fora de casa, um aqui no Mineirão. O Cruzeiro pegou a Ponte, lá Moisés Lucarelli, é esse o nome? Isso. Lá no Moisés Lucarelli. E esse jogo a gente chegou a fazer uns palpites aí no jogo passado, né? E teve aí um camarada aí que acertou na mosca, hein? Teve gente aí que falou que o cara tava sendo muito otimista, pra dizer o mínimo. Eu fui debochado nesse podcast. Foi falar de filme, de filme que não tinha nada a ver com nada, só por causa do meu palpite. Eu fui achincalhado, eu fui humilhado. O cara, além de acertar o placar do jogo, ele justificou o motivo do placar ainda, cara. E acertou tudo. Pois é. Olha aí, vamos ter que ouvir de novo aí o que o Túlio falou, hein? E você, Túlio, o que você acha, cara, que vai acontecer nesse jogo aí? Olha, do que a gente falou, né, que a Ponte tá na briga pelo acesso ainda. Tem um dos artilheiros da competição. Vai ser um jogo difícil, né, ainda mais lá em São Paulo. Jogar lá em Campinas nunca é fácil. Então eu acho que vai ser 4-1 pro Cruzeiro. Não, entendo demais de futebol, cara. Mandou muito bem, cara, porque aquele jogo ali cabia uns 6, viu? Porque jogou barbaridade o Cruzeiro. A culpa não foi minha que o juiz fez cera pro jogo ficar só 4-1 não, né? É pior que foi mesmo, cara. Porra, o time tava voando nesse jogo aí. Foi muito impressionante. Quando tava 2-1, o Valdir falou assim, pode encerrar o jogo, né? Tava no começo do segundo tempo, eu acho. O Rafa Silva entrou com sangue nos olhos que, pelo amor de Deus, né? Entrou voando, cara. Ele e o nosso amigo da lateral esquerda também. Nossa, mano, eles entraram jogando bem demais, cara. Velho, o Kaique joga bem, viu? Provavelmente o Bidu não vai renovar. Ele tá sendo especulado no Corinthians, né? Tá muito caro, né, cara? 7 milhões aí por 60%, muito caro. A questão não é nem o preço, né? Que tem 2 jogadores de graça, vou falar assim, que estão no mesmo nível dele. Então não faz nem sentido manter o Bidu. Você pode reforçar um outro adversário, mas você não tem dinheiro para ficar mantendo jogador desse jeito, né? Então mais perda de qualidade técnica o Cruzeiro não vai ter, né? Pelo menos é o que parece, né? E o Rafa Silva, quando ele foi chamado, chegou na beira do gramado assim, eu já virei pro Valdir e falei assim, o cara vai entrar, a lenda. Cara, todos os jogos pra mim que o Rafa Silva entrou, ele foi bem, até no que ele foi expulso, porque ele não deveria ter sido expulso, e ele entrou com sangue no olho, brigando, né? Brigando pra o Cruzeiro sair com o resultado, e aí, infelizmente, ele acabou sendo expulso. Mas ele, cara, é muito bom, muito efetivo, já comentamos isso no passado, no podcast passado, que ele atuou pouco nos jogos, mas ele foi muito efetivo. Ele deu assistência, fez gols e agora meteu 2 gols nesse jogo, né? O cara entra no final, entrou ali pelos 35 do segundo tempo por aí e meteu 2 gols
assim, golaços, né? Assim, que o cara tem uma arrancada incrível, dribla todo mundo, é rápido e faz um golaço. E o segundo, né? O cruzamento do Kaique, perfeito. E ele, sem deixar a bola cair no chão, dá aquela completada, aquele tirambaço direto pro fundo da rede. Rafa Silva tem que ficar, né, Valdir? Rafa Silva tem que ficar. A gente não consegue um jogador do mesmo nível, assim, sem investimento alto, né? Ele já tá aqui, eu acho que ele tem que fazer um esforço aí pra manter o elenco. Ou pelo menos trocar ele pelo Wagner nos últimos jogos, né? Pra ver se vende o Wagner. Bota a camisa dele no Wagner. Exatamente. O Rafa Silva, ele tem uma característica de centroavante, além de habilidoso, cara forte, né? E ele realmente, tecnicamente, ele tem sido muito bom. Vamos torcer pra dar certo ele ficar. O problema do Rafa Silva é que não joga 90 minutos desde 2019, né? Então é um jogador que está convivendo com lesões por muito tempo e até no Cruzeiro ele não teve oportunidade ainda de completar um jogo com 90 minutos, né? Eu acho que ele não jogou nem um tempo inteiro, né? Então ele precisa, talvez com uma pré-temporada ano que vem, ele esteja melhor fisicamente, né? Vamos torcer para ele ficar e conseguir fazer uma boa pré-temporada para ajudar a gente ano que vem aí, porque ano que vem o sarrafo vai ser bem mais em cima, né? Ô Túlio, esse ano de 2022 é a pré-temporada deles. Ele tá se preparando pro ano que vem, entendeu? Por isso que eu quero que ele fica. Tomara que ele comece o ano com um preparo já bom para ele conseguir jogar uns jogos inteiros ou quase inteiros. De repente ele consegue fazer um tempo e meio, porque ele realmente é um jogador muito interessante para nós. Esse jogo da Ponte aí, a gente achava que a Ponte ia dar muito mais trabalho. A gente quem? A gente quem, Alex? Eu e o Valdir. Porque a bola de cristal do Túlio tava afiada. Mas a Ponte tava brigando também, né, cara? Lá no topo, né? Pra poder chegar aí pro acesso. Mas aí o Cruzeiro não tomou conhecimento, né, cara? Pelou a Ponte lá dentro da casa deles, que os torcedores começaram a sair antes do fim do jogo. Mas o que mais que vocês observaram nesse jogo aí, além do Rafa Silva ter destruído? Vocês lembram aí? O lateral Kaique, né, cara? O Kaique mostrou que é bom jogador realmente. Vocês mais uma vez demonstram um total desconhecimento de futebol, porque o grande destaque desse jogo não foi o Rafa Silva, foi ele, o autor de 2 assistências. Olha aí. Um cara que dominou o meio campo, acelerou o jogo na hora que tinha que acelerar, marcou, fez vários desarmes, protegeu a defesa. Simplesmente ele, Felipe Machado. Nosso melhor jogador em campo foi Felipe Machado. E inclusive as 2 assistências dele, sem brincadeira, foram muito bonitas, viu? 2 bolas difíceis de serem cruzadas e ele acertou direitinho os cruzamentos, na medida lá do jogador. Um foi no lance pelo alto e no outro a bola foi por baixo, fazendo curva, tirando o goleiro para ele completar pro gol. Um lance muito bonito. O gol foi muito bonito, né? A jogada do Bidu ganhando na linha de fundo, recuperando rapidamente a bola, passando até chegar no Machado para cruzar na medida pelo Edu. Foi muito bonito o gol coletivamente falando. Mas o destaque individual simplesmente ele, né? O nosso Felipe Machado. O Cruzeiro que começou perdendo, né? Toma um gol ali com 18 minutos da Ponte e acho que em seguida o Zé Ivaldo recebeu o belo cruzamento lá e mandou pra dentro. Não, em seguida não, Alex, em seguida não. Foi no final, foi no último lance do primeiro tempo quase. Tá vendo? É verdade. Você tava em qual planeta? Você tava de novo. Você viu esse jogo? Eu confundi. Esse jogo aí, cara. Você viu esse jogo? Esse jogo aí. Nessa hora o Alex tava meio ocupado. Não, eu justifico, vamos com calma. Eu realmente cometi uma confusão mental aqui, uma câmera mental, porque acho que teve um jogo que teve um lance desse tipo. Mas enfim, nesse jogo, o que acontece? Eu sou síndico aqui do meu prédio, velho. Aí veio o eletricista, a porra do eletricista chegou na hora do jogo pra poder te consertar a luz da garagem. E aí, na hora que eu saí, tava 0x0, o Cruzeiro tomou um gol. Eu nem vi, tava 1x0 pra Ponte. E aí eu fiquei lá embaixo na garagem com o eletricista lá, acompanhando o cara arrumar a luz. E
aí, quando eu resolvi olhar o celular, no final do primeiro tempo aí, apareceu no aplicativo do Cruzeiro, gol do Cruzeiro. Falei, legal, 1x0. Quando eu fui ver, 1x1. Falei, caramba, tá empatando. E aí, no segundo tempo, aí sim eu vi todo o resto do jogo. Mas foi por causa disso. Com calma. Olha como é que a gente pega o cara no pulão, né? Tá vendo? Vamos pros números do jogo, então. Olha aí. Chutes, a Ponte chutou 16 vezes, o Cruzeiro 14. Olha pra você ver o que é um time que treina, né? Chutes a gol, dos 16 que a Ponte chutou, 3 foram no gol. Dos 14 que o Cruzeiro chutou 6 foram no gol. A posse de bola ficou até mais distribuído do que o que a gente está acostumado a ver. 55% do Cruzeiro, 45% da Ponte. Os passes, a Ponte deu 240 passes, o Cruzeiro 290. A precisão dos passes, e aí a gente vê uma diferença, né? 66% da Ponte, 72% do Cruzeiro. Faltas 14 da Ponte, 10 do Cruzeiro. Cartões amarelos, 4 da Ponte, 2 do Cruzeiro. Vermelhos nenhum. Impedimentos, 1 da Ponte, 6 do Cruzeiro. O Cruzeiro tem bastante impedimento. Escanteios, 7 da Ponte, 9 do Cruzeiro. O Cruzeiro foi bastante efetivo, né, cara? Muito efetivo. Aí 6 chutes que foram no gol, fez 4 gols. Cabeçada conta como chute? Finalização, né, meu amigo? Finalização. Então, é isso aí. O Cruzeiro realmente conseguiu um excelente resultado fora de casa. A Ponte, ela vinha de uma vitória em cima do Londrina, lá em Londrina. Meteu 2x0 no Londrina e freou Londrina, que se ganhasse ia encostar no Vasco, mas ela subiu ali, ficou empatado com Londrina e poderia, se vencesse o Cruzeiro, encostar no Vasco. E aí o Cruzeiro fez um favorzão aí pro Vasco, venceu a Ponte, e aí esses dois ficaram travados. Hoje a Ponte, depois desse resultado, ela perde pro Sampaio Corrêa e está em 10º lugar na classificação, com uns 43 pontos, ou seja, não conseguiu encostar no Vasco e ainda deu uma estagnada, junto com o próprio Londrina, que está um pouco melhor, está com 46 pontos, mas está em 9º. Vamos então pro outro jogo que teve aí, e aí tava eu e o e o Valdir lá no Mineirão, e a gente viu o Cruzeiro jogar com o Ituano numa festa muito legal da torcida, que, cara, é muito, muito massa. O Mineirão lotado e a hora do hino nacional, cara, é muito maneiro a hora que todo mundo grita a imagem do Cruzeiro resplandece. Não, sensação indescritível, né? Mostra o diferencial da torcida aí, é muito bacana ver como que todo mundo enaltece essa frase do hino, né, cara? Assim, de arrepiar mesmo, muito, muito bacana. Na televisão, quem vê pela televisão também o volume dentro do estádio aumenta consideravelmente. Impressionante como é que a imagem do Cruzeiro realmente resplandece. Alex, eu tenho uma pergunta pra te fazer aí, cara. Manda. Em cima nos comentários aí, os rumores que a gente tá escutando aí, você falar toda hora aí, eu queria perguntar qual foi a primeira vez que você foi no estádio? Qual jogo? Primeira vez que eu fui no estádio, como? Isso é o Valdir me derrubando, cara. Primeira vez que você foi ao estádio de futebol ver o Cruzeiro jogar, qual foi? Primeira vez que eu fui no estádio de futebol ver o Cruzeiro jogar foi, acho que Mamoré e Cruzeiro, em Patos de Minas, em 1996, por aí, cara, 7. Bacana. E o resultado do jogo? Putz, eu não lembro. Ganhamos. Era Campeonato Mineiro, nós ganhamos. Agora o resultado ferrou, cara. Não lembro não, cara. Não lembro. Não, bacana. Eu lembro, mas eu lembro porque foi assim, né? Eu morava na cidade que fica a 240 quilômetros de Patos. E aí eu tinha uns amigos cruzeirenses lá, uns colegas meus, e aí um deles tinha um carro e falou assim, cara, vamos lá em Patos? Vamos. A gente racha aí a gasolina, não sei o que, compra ingresso, e eu, nossa, animo demais e tal. E eu nunca tinha ido ao estádio, e eles já tinham ido, eles já tinham feito isso. E eles já sabiam todo o esquema, como que era pra chegar lá no estádio, comprar ingresso, entrar, sabiam tudo. E aí fomos nós 4 num carro, naquela época o carro mal tinha cinto de segurança, mas eu nem sei se a gente usava. E era uma aventura muito grande fazer esse tipo de coisa, né? E aí, por isso que eu acho muito legal a caravana, porque a gente tinha que fazer essas coisas. Aí fomos nós 4 ou 5, eu não lembro se a gente era 4 ou 5 nesse carro, e fomos parar lá e ver o Cruzeiro ganhar do Mamoré. Foi a primeira vez que eu vi a torcida, que eu vi o jogo no campo, foi muito legal mesmo. Não, bacana. A primeira vez que eu fui no estádio foi 15 de outubro de 92, Cruzeiro Nacional da Colômbia, o resultado do jogo foi 8x0. Nossa! 8x0 pro Cruzeiro.
Igual as meninas fizeram agora no jogo antes do nosso. O Renato Gaúcho fez 5 gols nessa partida aí. E você, Túlio? O que você conta? Cara, o primeiro jogo que eu fui foi Cruzeiro e Rio Branco, no Campeonato Mineiro. O ano, não sei se foi 90, não sei se foi 91. E foi engraçado que o Cruzeiro jogava de azul branco e o Rio Branco de Andradas jogava de branco e azul. Então você imagina a cabeça de uma criança. Pra quem que eu torço? Cruzeiro contra o Cruzeiro, cara. É isso que eu lembro do jogo. Sinceramente, cara. Eu custei entender o que estava acontecendo ali, quem que eram os times que estavam jogando. É engraçado esse negócio de quando a gente é criança, fica vendo essas coisas. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por futebol, eu perguntei pro meu irmão mais velho, falei assim pra ele assim, o que é impedimento? Que eu via toda hora falando, impedimento, tá impedido, mas que diabo de regra é essa? Aí virei pro meu irmão, eu era molequinho, e falei, o que é impedimento? Aí ele virou pra mim e falou assim, impedimento é quando um cara vai correndo sozinho lá na frente, também não sei não. É isso que eu escutei falar e tal, cara. E aí, a partir desse dia, eu gravei que era um cara correndo sozinho na frente. Depois que eu fui entender que tinha que ter 2 caras à frente da linha da bola do cara que tinha acabado. Mas enfim. Eu tava falando aqui que o Valdir tá querendo me derrubar, porque na verdade, eu tô zoando esse negócio de pé frio, mas o pé frio sou eu, né, cara? Porque esse é o primeiro jogo que eu fui agora com esse Cruzeiro que tá aí na Série B ganhando tudo. É o primeiro jogo que eu fui pós-pandemia, porque eu ainda não tinha ido em nenhum dos outros jogos e acabei viajando e perdi o jogo do acesso para aquela festa, jogo do Vasco, que o Valdir foi, né, ganhou. E aí nesse agora eu tava super animado para ver o Cruzeiro atropelar o Ituano, que foi o time chato, que nós empatamos lá, com aquele VAR inacreditável que traçou a linha no outro pé do cara. E só por isso nós não ganhamos o jogo, anularam o gol do Edu. E agora, cara, o time do Ituano foi esse mesmo time chato que teve, né, essa expulsão do Machado aí, deixou todo mundo puto. Que o gol do Edu, a bandeira, me levanta lá a bandeira e aí eu pude ver ao vivo, né, assim, ele trabalhando. Valdir virou e falou, isso foi gol. Eu falei, que isso, Valdir? Ela levantou, porque a gente tava atrás do gol, então você meio que não tem muita noção das linhas. Quando você vê na lateral, assim, você vê certinho, né? Eu falei, não, Valdir, isso aí foi... Se ela levantou ali, pô, ela levantou na hora e tal, foi impedimento. Não, esse aí foi gol. Você vai ver, ele vai lá no VAR e vai confirmar. E o juiz foi lá e tal, confirmou. Exatamente o que o Valdir disse. Mas o time do Ituano, time chato pra caramba, cara. E acabou que a gente, né, toma um gol de empate e não consegue, num jogo que começou, que eu achei que o Cruzeiro ia meter outros 4, acabou, ficou agarrado aí e terminou com esse 1-1 aí. O jogo foi bacana, esse lance do impedimento aí. Cara, que na hora do lance eu tava observando o posicionamento do Edu, então eu tinha certeza que ele tava na mesma linha. Tinha um cara do lado esquerdo lá que tava dando condição, então por isso que eu falei que tinha sido gol, entendeu? E o Edu matador, né, cara? Bom demais, tá doido. Bom, com esse jogo aí que nós empatamos, nós continuamos campeões inalcançáveis, né? 72 pontos com o Grêmio com 56 pontos atrás. A gente ainda aumentou um ponto nessa vantagem expressiva que a gente já tinha, que era 15, né? E agora é de 16 pontos. Então, mas aí o Ituano tá em 8º. O Ituano com esse empate também foi, pra ele, foi um péssimo resultado. Pra nós não ia fazer diferença nenhuma. A gente só quer que o Cruzeiro ganhe tudo pra terminar com o máximo de pontos possíveis aí, bater recorde e tudo. Mas o Ituano fica naquele bolo dos times que estão travados e estão deixando o Vasco subir sem fazer esforço, sem o próprio Vasco. Sem falar que o Vasco conseguiu ganhar o último jogo aí, meio num milagre aí do final do jogo, que eu não vi, mas eu ouvi dizer que foi bem no final. E aí vai ter o acesso culposo, porque os outros times simplesmente não conseguem sair do lugar, cara, travado. Mas olhando pra tabela aqui, não é só o Vasco que tá fazendo força pra cair não, né? Só pra não subir. O Bahia também resolveu entrar nessa briga também. O Bahia tá com 53, trocou o técnico, não vence há mais de 5 jogos. Em compensação, você tem o
Sport crescendo em quinto, o Criciúma tem um jogo a mais que para sexto, mas o Sampaio Corrêa, junto com o Cruzeiro nos últimos 5 jogos, é a melhor campanha da Série B. O Sampaio Corrêa está a 4 pontos do Vasco. E o Vasco ainda vai jogar com o Sport e com o Ituano ainda. Cara, o Bahia caiu o rendimento depois que trocou de técnico, né? E já estava indo mal, né? Acho que ganhou nos últimos 8 jogos, ganhou um jogo só. E trocou o técnico e não teve efeito, não. Então a situação não tá boa, não. Tava indo mal, mas depois que o Anderson saiu, piorou. Agora é o Barroca, né, que é o técnico, certo? Sim, o Barroca. Então ainda não deu tempo de colocar o trabalho dele. O Bahia tá descendo a ladeira, cara. 5 jogos, 2 derrotas, 3 empates. E realmente Sampaio Corrêa, dos últimos 5 jogos, teve desempenho de Cruzeiro. Foram 4 vitórias e 1 empate. O Ituano também, ele tem um desempenho muito bom aí. Ele ganhou 3, empatou 2. Um desses empates foi agora com o Cruzeiro. Então, o Sampaio Corrêa e o Ituano, eles estão, nesse momento, muito embalados para chegar lá no Vasco. O Sampaio Corrêa tem 48, o Ituano também tem 48, então a 4 pontos do Vasco. E 5 do Bahia, que está com 53 e perdeu toda a vantagem que tinha. Era o segundo colocado, né? E tá realmente ladeira abaixo. Então, vou falar dos números, né? Vou dar os números aqui para vocês, desse jogo com o Ituano. Os chutes, o Cruzeiro chutou 18 vezes, o Ituano chutou apenas 7. Dos 18, o Cruzeiro chutou 4 no gol, o Ituano chutou 2 no gol. A posse de bola, o Cruzeiro teve 67% de posse de bola contra 33% do Ituano, ficou muito mais com a bola. Realmente, a gente viu o jogo, assim, o começo arrasador, o time realmente parecia. E tomar aquele gol foi um balde de água fria, mas o Cruzeiro, no segundo tempo, manteve o esquema de jogo, a posse de bola, só não conseguiu marcar e aí foi ficando nervoso até que teve o lance do Machado. Os passes, 422 pro Cruzeiro, 202 pro Ituano, né? Menos da metade o Ituano teve passes, porque teve muito menos posse de bola também. E a precisão de passes, o Cruzeiro teve 84% de precisão desses 422 passes que deu, contra 60% do Ituano. Vem se mantendo como um time que tecnicamente está acertando muito mais que os outros. Faltas 12 do Cruzeiro, 14 do Ituano, um cartão amarelo para cada lado, um vermelho pro Machado, 8 impedimentos do Cruzeiro contra 0 do Ituano, 6 escanteios do Cruzeiro contra 14 do Ituano. Te deu azar ou a arbitragem realmente também tem aí um pouco nessa conta? Mais uma vez o Alex se mostrando uma pessoa que não entende nada de futebol, falando que o Cruzeiro começou num esquema e continuou no mesmo esquema no segundo tempo, o que é uma inverdade. Eu peço desculpas a quem está ouvindo aqui o podcast por mais essa falha do Alex. O Túlio, eu sei por que o Túlio tá assim, Claudinho. Tá assim, não. Você não tente mudar o foco da sua incompetência. Não, vou chamar ele pro churrasco, Alex. Vou chamar ele pro churrasco. O Cruz tá chateado porque a gente foi lá pro churrasco. E não prestou atenção no jogo. Eu tenho que fazer o serviço todo sozinho aqui. É um absurdo. O cara vai no campo, não vê que o Cruzeiro começa jogando com 4 zagueiros. 2 zagueiros de ofício e 2 laterais. Aí beleza. Começou no... Aí no intervalo sai um lateral, entra um zagueiro. E o Alex vai me falar que o time continua no mesmo esquema de jogo. Não foi isso que eu falei, Túlio. O mesmo esquema pesolano de ficar com a bola e ser agressivo. Não foi isso, não? Não. Vamos pro VAR. Nós temos VAR. Vamos pegar a fala do Alex aí e repetir, por favor. E a galera vai comentar aí o que ele falou. Não, eu falei esquema, eu usei a palavra. Só que eu não queria usar, eu não usei no sentido tático. Só usei no sentido... A turma vai decidir aí o que foi que a Alex generalizado. O nosso time manteve a proposta. Melhorou ou não? Se tivesse melhorado, o Pesolano ia estar puto no final do jogo, né? Ô Túlio, a gente tava participando do churrasco lá com a torcida, esquema bacana lá da torcida, um abraço pra Rajazeiros. O Alex me vira pro cara lá que convidou a gente e pergunta pra ele assim, mas por que Raja? Meu Deus do céu. A sede fica lá em cima na Raja lá? Realmente eu não tava lembrando. Vai ter que criar um churrasco também chamado de Afogado Zero. Meu Deus, Alex. Ô Valdir,
Você vai ter que brifar o Alex uns tipos do jogo do Cruzeiro. Falar com quem que ele vai, o que tá acontecendo. Porque, tadinho, o menino tá perdido. Tá no outro fuso horário ainda. Então muito bem. Então o Cruzeiro jogou muito mal. É por isso que não ganhamos. Acabou respondendo minha pergunta. Não foi sorte. Isso aí, palavra do Pesolano. Não foi azar, foi porque realmente a gente foi muito mal. Não, mas... E eu cheguei a escutar um pedacinho do comentário, acho que do Lédio, falando isso mesmo. O Cruzeiro foi muito mal. Mas, enfim, não dá pra ganhar todas, né? Eu acho o seguinte, que o Cruzeiro poderia ter jogado um pouco mais, só que o que pegou muito também foi tentativa de jogada individual. O Jajá, não sei se vocês tiveram essa impressão do campo, mas o Jajá pegava a bola e queria decidir tudo sozinho. Driblar 2, 3 e partir para dentro da área. E o Ano jogou com uma linha de 5 zagueiros. Então toda vez que ou o Jajá de uma ponta ou o Bruno Rodrigues na outra pegava a bola, a marcação dobrava. E não estava tendo também uma interação boa do Cruzeiro com os alas. Não sei por que os dois laterais não estavam subindo tanto o Bidu quanto o Giovani no primeiro tempo. Então os pontos ficavam isolados com a marcação dobrada e tentando jogada individual, principalmente o Jajá. Então quem ficou responsável por armar o time foi o Oliveira, da zaga. Aquele passe reto que ele dá, né? Que funcionou contra o Bahia e voltou a funcionar agora no gol do Edu. Funcionou contra o Grêmio. Isso, funcionou contra o Grêmio também. Contra o Bahia foi o chutão, entre aspas, do Rafael Cabral, que o Edu dominou e seguiu o lance. Também uma jogada treinada pelo Pesolano. Complementando, né, tudo que você falou, na verdade o Cruzeiro foi mal porque nossas pontas, junto com os alas, foram mal. A marcação do Ituano encaixou. Tava jogando com linha de 5 atrás, fazendo marcação dobrada nos alas. E o que o Cruzeiro tentou fazer no começo do jogo que deu certo foi a enfiada de bola pelo meio. Teve umas 3 enfiadas de bola pelo meio que passou, igual o lance do gol. A outra foi dado impedimento. E uma outra lá, o cara fez um corte do último zagueiro, ele fez um corte da última hora. E depois, de um determinado momento, parou de tentar essa enfiada de bola no meio e ficou preso nas pontas. A bola circulava a área, mas não conseguia finalizar a jogada. Alex, sua opinião? O Cruzeiro manteve a proposta, mas infelizmente o resultado não veio. Qual que é a proposta, Alex? Eu vou falar do próximo jogo, vamos? O povo quer saber, Alex, qual a proposta do Pesolano? Agora vamos falar do próximo jogo. Bom, aí o Cruzeiro então vai jogar agora com o Sport. Com o Sport, Leão da Ilha, lá em Recife. O Sport, ele tá em sexto, com 49 pontos, vem de 2 vitórias e tá a 3 pontos aí do G4. Pro Sport, arrancar uma vitória aí pra cima do Cruzeiro é vida, né? Ou morte. Morte eu não diria, porque tem mais chances, mas seria um incrível resultado para eles, para poder aí colar definitivamente pro G4, se o Vasco tropeçar. O que vocês acham que vai ser esse jogo aí lá na ilha? Eu acho que vai ser o jogo da vida do Sport. 2-1 pro Sport. Já tá dando resultado? Já tô dando resultado. Já tô dando palpite. Eu acho que vai ser muito difícil. O Cruzeiro, apesar do Pesolano exigir do pessoal falar, cara, não tem como. O jogador faz inconscientemente. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, ainda mais com os tropeços do Bahia. O Bahia tá em terceiro lugar com 53 pontos. Então, uma vitória do Sport, ele encosta no Bahia e Vasco. É o jogo da vida deles, vai ser muito difícil, cara. Pra mim, o Sport vai ganhar esse jogo. 2-1. Muito bem. Você também acha que vai ser um esporte pra cima do Cruzeiro lá na ilha, ô Túlio? O esporte não tem outra alternativa, né? O Ferina que sonha com acesso, ele tem que ganhar os jogos dele. E jogando em casa, ele tem que fazer valer a força dele, né? Porque tem alguns jogadores que podem decidir. Wagner Love é talvez o maior nome do time, né? E o Cruzeiro também tem aí um desfalque muito grande, né? Vai jogar sem meio time praticamente. E
porque no meio campo sem o Felipe Machado, não sei quem vai ser desse time. Porque em condições normais, eu diria que o jogo ia ser bastante difícil, né? Lá em Recife, o Sport atacando muito, ia ficar 3-0 pro Cruzeiro. Mas, como o Machado não vai jogar, eu acho que o Sport se torna favorito e vai ganhar de 1-0. Olha aí. Nem chamei os palpites, mas já tá dado os palpites. Esse jogo realmente deve ser muito difícil, porque os caras têm muito em jogo e o Cruzeiro tem o Papá Pesolano no banco apurrinhando pra fazer os caras correr, né? Mas na prática, o Cruzeiro nem precisaria correr ou se esforçar para arriscar uma lesão. Poderia tentar achar um gol e cozinhar os caras, né? Fazer aquele jogo de tentar, com o mínimo esforço, conseguir o melhor possível dos resultados. Mas a gente fica meio sem saber porque o Pesolano cobra pra caramba. Então, assim, pode ser que os caras corram normalmente porque ele vai cobrar isso, ou pode ser que realmente o Cruzeiro tire um pouco o pé para evitar uma lesão desnecessária a essa altura, que nós já subimos, já somos campeão, né, e não precisaria se matar num jogo desse. O que acontece também, o que espera o Cruzeiro é o seguinte: o Sport já fez até treino aberto para a torcida, de hoje, que a gente está gravando. Os ingressos já foram esgotados também para ele, então o ambiente vai ser bem hostil ao Cruzeiro, né? E sem falar na empolgação que o Sport vai ter para tentar a vitória, para continuar brigando aí pelo acesso. Então, o cenário do Cruzeiro vai ser difícil. Você viu o Wagner Love jogar nesse time aí, Valdir? Você acha que ele pode ser uma ameaça aí pra nós, hein? O cara sabe finalizar, né, cara? Apesar do Wagner Love não tá com uma idade mais avançada, não tá assim, se movimentando muito, se ele dominar a bola na área, ele é muito perigoso, entendeu? Ele participa, ele consegue dar um passe decisivo ou uma boa finalização com pouco espaço. O cara não chegou lá à toa, né? De ser conhecido, de ter jogado em grandes times. Então, esses caras realmente podem definir uma partida. Mas, cara, esse é um jogo do herói improvável, sabe? Assim, é o jogo da vida dos caras. É o jogo que todo mundo dá algo a mais. Se o Sport ganhar, cara, ele pode definitivamente ser candidato a subir. Tipo assim, vai mostrar pra Bahia e Vasco que ele vai subir, entendeu? Vai dar um recado dado. Então, eu abre o caminho. Abre o caminho, entendeu? Chama a responsabilidade, vira a chave, entendeu? Então, é muito difícil. Eu acho que não tem assim um herói, é um herói improvável. Pode ser um zagueiro, vai fazer um gol no bate-rebate, aquele jogo que os caras dão algo a mais sempre. Olha aí. Bom, os palpites já foram dados, falta o meu, né? O Valdir acha que o Sport vai ganhar de 2-1 nesse cenário aí que a gente tá imaginando, que vai ser o jogo da vida do Sport. Túlio acha que o Sport vai ganhar de 1-0, só que dessa vez ele não quis dar maiores detalhes. Mas eu acho que ele acha que o Cruzeiro vai perder porque não tem o Machado. Não, eu falei isso. O Cruzeiro eu falei que ia ser 3-0 em condição normal. Condição normal com o Machado em campo. Muito bem. Eu vou contrariar, claro que eu vou contrariar vocês, né? Seus bandos de tanga frouxa que não acreditam no nosso time. Nosso time vai ganhar esse jogo aí, cara. 2-0. Olha aí, hein? Vou acertar sozinho o resultado e vai ser um gol do Edu e outro gol do Chay. Rafa Silva. Tá. Não, achei que você ia falar que ia ser um gol do Chay e um gol do Wagner. Ou do Fernando Canezinho. O Canezinho ainda tá no elenco? Olha aí, rapaz. Pode ser um jogo pros reservas, né, também. Não pode, Alex. Você não ouviu? Faria Alex, você não ouviu a entrevista do Pesolano, não, Alex, depois do jogo? Eu não vi a entrevista do Pesolano, não, cara. Eu só ouvi dizer que ele ficou ensandecido com o time. Valdir, com o nosso time. Esclareça nosso amigo aí, por favor. Alex, o Pesolano falou que não vai fazer teste com o jogador, não vai poupar ninguém. Com aquele olhar psicopata, né? Vai jogar quem tiver melhor, porque ele quer que o comprometimento seja igual com todos os times. Que se o comprometimento for menor com algum time, ele pode ser acusado de beneficiar a terceira, entendeu? Tipo assim, tem uma equipe que está dependendo por exemplo, o Vasco, só como exemplo, o Vasco ou o Criciúma. Eles estão dependendo do tropeço do Sport para poder lutar pela vaga. Se o Cruzeiro jogar contra o Criciúma com o time titular e jogar contra o Sport com o time reserva, ele não acha justo. Ele acha que
tem que ser time titular contra todo mundo, entendeu? Para ser condições iguais para todos. Palavras do nosso técnico. O Pezzolano é um cara muito honesto também. E eu acredito que ele realmente pensa assim de fazer o máximo de fair play possível, já que nós estamos aí já com a nossa vida resolvida, mas para evitar de alguém falar, olha lá, o Cruzeiro recebeu uma mala preta aí, né? Ou então o Cruzeiro tá fazendo corpo mole, enfim, né? E talvez realmente mas ele é cobrador pra caramba e de toda forma isso pode ser só uma desculpa pra botar os caras pra ralar mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse jogo, lá com o Sport. Jogo este que acontecerá no dia 9 de outubro, domingo próximo. Ou seja, depois de amanhã que nós estamos gravando isso aqui. Muito bem, então vamos aguardar para ver. Muito obrigado a todos que estão com a gente até agora, mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido aí. E se você quiser falar com a gente, deixa um comentário. Pode entrar em contato pelo Twitter, ou se quiser largar um comentário no YouTube, ou mandar um e-mail pra gente no iludidosSA@gmail, fica à vontade. E a título de informação, nesse momento tá jogando aí um time que nós temos um carinho especial, né, que é o CSA, tá jogando com o Sampaio Corrêa, que tá ali pertinho do G4, cara. E vamos ver o que vai acontecer aí pra gente comentar, porque a última rodada é bastante esperada pela gente. Muito bem, um abraço a todos e até a próxima. Valdir, o Alex não chamou a gente pra despedir, não, só ele que despede do. Como assim, cara? Agora tudo eu. Não, achei que a gente ia falar alguma coisa, né, pra finalizar, não. Tipo, acabou. Eu já acostumei, cara, com esse livro. Quer falar? Porra, então vamos lá. Eu gostaria. Posso? Você me concede a palavra? Eu concederei a palavra, por favor, vamos lá. Considerações finais, então. Eu gostaria de despedir de todos aí que ficaram até agora nos ouvindo e já peço desculpas pela falta de profissionalismo do nosso colega Alex. E aí, falta de informações desencontradas. Lamentável a postura dele hoje, mas em defesa dele, ele está sob efeito de alucinógeno. Sérias acusações, tá vendo aí, Valdir? O cara, o Machado foi expulso, ele tá aí. Eu duvido que você concorde com ele, duvido. Eu vou chamar ele pro churrasco próxima vez. É isso aí, da próxima vez vou ter que pagar a passagem pro Túlio vir aqui pro churrasco pra ele sentir o calor da torcida. Não, peraí. Eu não falei nada de pagar a passagem, eu falei que vou chamar. Não, já falou. Vou chamar ele pro churrasco. Já tá gravado que vão pagar a passagem. Já tá gravado isso aí. Pra mim não é possível, cara. Eu falei que vou chamar. Só roubada. Bom, muito obrigado a todos que estão até agora. Vamos parar com isso, porque já tá ficando complicado pra gente aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Paga a passagem aqui, rapaz, tá fora. Vou mandar um abraço pra galera do Raja lá, velho. A galera da rádio. Acabado. Vou parar de gravar em 3, 2, 1. Falou, Raja Zé. Parou.